Queridos irmãos em Cristo, queridos estudantes da Palavra de Deus, que prazer, que alegria voltarmos a estudar o nosso grande curso, Aprendendo a Viver a Eternidade. Esse é o nosso curso, são módulos de 7 aulas, porém, queremos chegar a 70 módulos. 70 vezes 7. Vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo possa abrir o meu entendimento e abrir o entendimento de vocês sobre essas revelações maravilhosas que nós vamos aprender hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai querido, derrama teu Espírito Santo e nos capacita, coloca as tuas palavras na nossa boca, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, que alegria. Nossa segunda aula. Nós já gravamos a primeira aula, os nomes de Deus, e hoje nós estamos gravando a segunda aula, os atributos de Deus. Aquelas qualidades que Deus tem, os adjetivos de Deus. Lógico que nós humanos jamais poderíamos compreender tudo aquilo que o nosso Deus é. Não há como, porque são milhares e milhares de dons, de habilidades que o nosso Deus tem, que nós não conhecemos. Porém, o que Ele nos revela através do seu Espírito Santo, isso nós vamos estudar hoje. Aqui, como nós já dissemos, aprendendo a viver a eternidade e quais são os atributos de Deus. No Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele é Criador. Se Ele criou os céus e também criou a terra, é porque Ele é Criador. E não há outro, não há concorrente, não há. Somente o nosso Deus tem poder de criação. Então, irmãos, aqueles que estão estudando sobre a eternidade, que querem viver a eternidade, precisam conhecer de perto o nosso Deus. Temos que compreender tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer, não só para nós, mas para todo o universo. Imaginem vocês que a criação de Deus, ela abrange milhares e milhares e milhares de seres macros, milhares e milhares de seres micros, microscópicos, pequenos, né? Até chegar o átomo, que é a menor partícula que nós conhecemos, o átomo. Então, só que é Criador é que tem essa capacidade de entender a genética, os genes, e saber qualificar tudo e dar função para tudo. Porque criar algo inerte é uma coisa, irmãos. Criar algo que tem vida é outra coisa. Só o nosso Deus. Então, aqueles que estão querendo aprender a viver a eternidade precisam se familiarizar com esse grande Deus. É uma maravilha, irmão. Por isso que eu digo para vocês, fazer este curso aqui é tão prazeroso, porque no final nós vamos conhecer tantos mistérios da eternidade que nós vamos nos surpreender. Paulo se surpreendeu quando ele teve no terceiro céu, uma grande visão que Deus deu para ele. Ele viu lá coisas que não seria permitidas dizer ao homem, mas o que ele poderia dizer é
aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então vejam que essa palavra criação, ela é muito abrangente, muito abrangente. Continuando então aqui, ele é tudo poderoso. Poder, irmãos, poder é o quê? O que podemos qualificar de poder? Poder é o que movimenta a ação. É o que faz tudo se mover, tudo se transformar, tudo mudar. Precisa de poder. Atribuímos poder à força, energia. E o nosso Deus é poderoso. Força, energia, capacidade de transformação, de criação. É poderoso. Nós que estamos aprendendo a viver a eternidade, precisamos compreender também este grande poder, que nós podemos usá-lo também. Porque Jesus disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedis em oração, crendo, vocês vão receber. O poder de Deus se manifesta em nós através do Espírito Santo, através da oração. A oração, o que é uma oração? São palavras oral, que vem da nossa fala, oração. Aqui em Gênesis capítulo 17, verso 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nossa, Abraão foi um felizardo, já velho, aos 99 anos. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ter esta comunicação com Deus tão presente, tão real. Nós também temos. Estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor. E você, aprendendo a viver a eternidade, com certeza, você vai aprender também a ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo e nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Jesus disse: eu estou em meu Pai está em mim, eu estou em vocês e vocês também estão em mim. É um corpo. Continuando então, a fonte da vida. Bom, irmãos, a vida já é algo maravilhoso. Todo mundo quer ter vida. Ninguém quer morrer, porque a vida é presente. Ela é real. Ela participa. Ela age. Ela convive. Viver é uma coisa maravilhosa. É um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Mas Deus não é apenas vida. Deus é a fonte da vida. Nossa, coisa interessante. A fonte da vida. O que é uma fonte, irmãos? Eu sei que todos sabem. É de onde sai alguma coisa. É a fonte, a origem, o início. Nós conhecemos muito uma fonte de água. Eu, particularmente, já presenciei, nós chamávamos de uma mina de água, onde saía aquele pouquinho de água assim, que saía de dentro da terra, aquela areinha, ficava me movimentando com aquela água saindo. Me recordo até hoje. A fonte, onde sai, jorra coisas boas. Deus é a fonte da vida, onde sai a essência da vida.
Você que está aprendendo a viver a eternidade, precisa ter essa certeza. De onde vem a tua vida? De onde você vem? Irmãos, nós falamos que no nosso curso também nós vamos aprender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Aqui já é o início, irmãos. Estamos aprendendo de onde saímos, a fonte, de onde viemos. De Deus. Bom, continuando então, ele diz aqui em Salmos 36, verso 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque vida vem de luz também. Vida, estar presente, não é trevas. A vida está na luz. E essa luz também é quem? É Ele. Ele é o manancial. Ele é a luz. A luz. Onde nós estamos, onde tem luz, nós podemos presenciar todas as coisas, porque a luz é que dá cor a todas as coisas. A luz é que dá modula cada coisa, o tamanho, a altura, a largura, a profundidade. Nós só podemos ver através da luz. E Ele é a luz. Quem está aprendendo a viver a eternidade precisa saber que Ele é a luz também. Ele é rei. Bom, agora, irmãos, rei. O que é rei? Rei é um líder máximo. Líder máximo. Rei determina todas as coisas, dá ordens. A palavra de rei tem que ser cumprida. Uma ordem de um rei não pode voltar atrás. Ainda nos reis antigos, eles tinham um hábito de, quando o rei proferia uma ordem, selavam aquela ordem, o selo do rei. Significa que aquilo ali não poderia ser mudado em nada, teria que ser cumprido à risca. Então, o nosso Deus, Ele é um rei que tem poder de determinação, poder de ordens, e plantou um bosque em Berseba e inovou lá o nome do Senhor Deus eterno. Ele plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Irmãos, invocou o nome do Senhor Deus eterno. Nós estamos aqui, o texto está dizendo que Ele é eterno, que Ele é rei, e também eterno. No Gênesis 21, versículo 33, Ele está dizendo que Ele não é só rei, irmãos. Ele é um rei que não passa nunca o seu mandato. Ele não vence o mandato dele. Aqui nós dizemos que o mandato de um presidente do Brasil é 4 anos. Cada 4 anos renova. Mas o nosso rei não. Ele é rei por toda a eternidade, irmãos. Quem vai viver a eternidade tem que saber que o Rei eterno é o nosso Deus. Nós devemos só honra, glória, louvor somente a Ele. E isto, irmãos, é muito importante. Sabermos quem somos e quem Ele é. Nós somos criados por Ele e Ele é o Criador. Ele é o Rei, nós somos os súditos. Bom, continuando então, Ele nunca muda. Bom, agora nós vamos entender tudo isso aqui. Bom, eu posso dizer para vocês que eu já mudei bastante, viu, irmãos? Quando eu era jovem, né? Era mais bonito, né?
diferente? Hoje não, já estamos ficando velhos, já mudamos bastante. Mudamos na aparência física, mudamos na estatura, até o nosso peso muda. Tudo muda em nós. Por quê? Porque nós não somos eternos. Esta carne, estamos falando da carne, viu, irmãos? Nós não somos eternos. A carne não é eterna. Mas Deus está nos preparando para nós um corpo incorruptível, um corpo que não se deteriora, um corpo que não se desfaz, um corpo que vai permanecer também por toda a eternidade, porque o corpo de Deus permanece para toda a eternidade. Ele não muda. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, ó: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Não há mudanças, e nem uma sombrazinha de variação. Não varia, quer dizer, variar, mudar, modificar. Não há. Ele é o mesmo, permanece para sempre. Agora, próximo item, sem limites. Irmãos, os humanos que compreendem, que conhecem o que é limites, porque nós somos limitados. Irmãos, nós somos limitados na nossa estatura, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas intenções, nos nossos projetos. Somos limitados. Chegamos a um limite que não podemos ir além. Não podemos ir além. Isso é ter limite. Mas o nosso Deus não. Ele é sem limites. Irmãos, aqui dá para a gente começar a compreender a eternidade. A eternidade sempre foi e sempre será. Significa que nunca teve limites antes e não terá limites também no futuro. Aqueles que estão aprendendo a viver a eternidade, eles podem compreender o que quer dizer isso, não ter limites. Porque todos nós somos limitados na nossa capacidade de realização, de trabalho, de estudo, de convivência. Nós somos limitados. Mas estamos aprendendo que no futuro também seremos ilimitados como Ele. Quando tivermos esse corpo maravilhoso que Ele vai nos dar, que é um corpo incorruptível, a Bíblia diz, não é isso? Agora, um item importante aqui, irmãos, muito importante, que muitas pessoas não compreendem, e nem mesmo a gente demoramos até para compreender isto, porque Deus é Espírito. Irmãos, o que é Espírito? Muita gente quer analisar esta palavra Espírito e dizer o que é, mas não se encontra muita definição do ser Espírito. Sabemos que é algo inteligente, sabemos que é algo que pode ter formas variáveis, sabemos que é algo que tem poder, sabemos que é algo que tem vida. Então, irmãos, Espírito é algo
que não se pega, não é sólido. Também é algo que penetra todas as coisas, participa de todas as coisas. Então, Deus é Espírito e está escrito que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer sem dimensão, uma coisa que é abrangente, totalmente abrangente, né? E também em verdade, porque a verdade é o que é verdade. A verdade é o que é o que aconteceu. Não se muda a verdade. A verdade é única. O que pode variar muito e muda muito é mentira, essa sim. A verdade não, irmãos. Bom, continuando então, ele é sem limites, ele é espírito. Deus é espírito e quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Agora, mais um item maravilhoso. Ele é único. Deus único. Essa palavra, irmãos, único, nós precisamos ponderar um pouco sobre ela, porque único quer dizer que vem de um. E também quer dizer que não há outro. Não tem concorrência. Não tem similar. Irmãos, isso é muito importante. Porque podemos entender, aqueles que vão viver a eternidade, que há um único Deus, irmãos. Nas civilizações humanas, eles adotaram muitos deuses, coisas sem nenhuma importância. Deuses de barro, deuses de pedra, deuses de madeira. Não tem, a Bíblia diz, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Não raciocina, é inerte. E pessoas atribuem adoração àquilo, uma matéria inerte, imóvel, que é sujeita à deteriorização, sujeita a também quebrar, pegar fogo, enfim, é finito também. Então, queridos irmãos, ele é único. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único, seja honra e glória para todos sempre. Ao Deus imortal, único. Nós temos até alguma música já que fala sobre isso. O Deus imortal, o Deus único, imortal, quer dizer que nunca vai morrer, e único, que não existe outro. Mas tem uma atribuição a Deus que é muito importante e que também as pessoas não têm muita noção. Às vezes querem compreender, não conseguem compreender. Há muitas perguntas sem respostas. A capacidade humana não é capaz de compreender esta atribuição a Deus, que Ele é um Deus, mas ao mesmo tempo é três em um. Irmãos, isso aqui é um tema para muita matéria, nós vamos chegar lá. Hoje nós vamos se ater apenas que Ele é três, porque se nós formos adentrar nas funções, como se apresenta, como Ele age, sendo três personalidades em uma,
é muito difícil de abordar em tão pouco tempo, e nós não temos esse tempo aqui, porque hoje nós estamos falando apenas das atribuições do nosso Deus. Então, aqueles que querem aprender a eternidade vão saber que Deus é triuno. Há uma expressão assim, Deus triuno, quer dizer o quê? 3 em 1. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, a bênção sacerdotal, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Irmãos, a bênção sacerdotal, ela diz assim, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, primeiro, o amor de Deus, segundo, e a comunhão do Espírito Santo, terceiro. Aqui, ele está esclarecendo que há 3 personalidades, as quais nós podemos buscá-las e nós podemos confiar nelas, porque sabemos que necessitamos e que quando buscamos, recebemos tudo aquilo que almejamos, porque Ele tem tudo para nos dar. A Santíssima Trindade tem tudo para nos dar. Continuando então, perfeito. Não, perfeição, irmão, perfeição. Quando olhamos esse copo aqui, parece que é perfeito, não é? A sua forma, a sua consistência, o material que é feito, parece perfeito, mas não é perfeito. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisinha só, porque ele não é perfeito. Se ele cair no chão, ele quebra. A matéria que foi feita é vidro. E vidro não suporta atrito. Então, quando ele cai, o atrito é muito forte e ele acaba, então, se quebrando todo. Então, não é perfeito. Parece perfeito, mas não é perfeito. O homem parece perfeito às vezes. Às vezes dizemos que alguém é admirável, porque as suas palavras são lógicas. Mas não há perfeição no ser humano. A qualquer momento, ele pode perder a sua forma, a sua estabilidade emocional, e ele se transforma de um homem manso, bom, em um homem terrível, agressivo. Irmãos, então nós temos que entender, aqueles que querem viver eternamente, que Deus é perfeito. Ele não achamos falha nele. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 5, versículo 48, irmãos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, temos mais um atributo a Deus. Ele é santo. Lá em Levítico, livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos, há muita coisa aqui, eu vou dar uma adiantada rapidinho aqui, porque senão nossa aula vai ficar muito longa. Ele é zeloso, Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor teu Deus é um jogo que é um fogo, aliás, que consome, um Deus zeloso. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, ele está dizendo que Deus é um fogo que consome. Além disso, é um Deus zeloso. Justo, justiça. Nós podemos ficar ponderando o que quer dizer a palavra justo, justiça, mas sabemos que uma pessoa justa
é uma pessoa que não usa de 2 pesos, 2 medidas, dependendo da ocasião. Sempre usando os mesmos pesos, as mesmas medidas para poder, então, ser justo. Agora, sábio, Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Ele é sábio, maravilhoso. Virtuoso, irmãos, é uma palavra que hoje nós não usamos ela muito, mas ela tem um significado muito importante. Virtude. Virtude é uma atribuição de quem tem poder, de quem pode atribuir alguma coisa de si próprio. Então, ele é um Deus virtuoso, é um Deus que tem virtudes, é um Deus que emana virtudes. Quer dizer o quê? Que ele pode, dele mesmo, fluir poderes que vão acrescentar, vão mudar, vão curar. Deus virtuoso. Ele é amor. Olha, aqui já é, isso aqui é muito importante. Aqueles que querem viver a eternidade têm que saber que Deus é amor e que se quisermos viver a eternidade, temos que ter amor também, irmãos. Não há como entrar lá na eternidade se não formos amor, irmãos. Isso aqui é um ponto chave, chavíssimo. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, não há como participar de uma eternidade se não formos amor. Deus só é eterno porque Ele é amor. O amor é eterno. O amor não é impermeável, não se deteriora. O amor é perfeito. O amor é vida. O amor constrói. O amor é todas as coisas, irmãos. Ele é bom. Marcos 10:18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Paciente. 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele é paciente, ele espera, ele dá muita chance para que nós possamos nos arrepender. Temos chance desde que nascemos até o dia da nossa morte. São inúmeras chances. A paciência de Deus é algo maravilhosíssimo. E aí ele continua, misericordioso também, não é? E depois compassivo. Ah, como é grande o nosso Deus, cheio de graça. A graça. Bom, a graça nós temos que falar, viu, irmão? O que é graça? Graça é uma coisa que quando adquirimos, não precisamos pagar. Tudo aquilo que nós adquirimos sem ter que dar um preço, troca, isso é graça. Vou dar o ar da graça hoje, eu vou dar um cafezinho para vocês de graça, não vou cobrar nada. É uma expressão, irmãos. Graça. Mas o que interessa para nós é que o nosso Deus é cheio de graça. O que quer dizer isso? Ele nos dá de graça todas as coisas. E o que Ele mais deu de graça para nós? A vida eterna. Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, através da vida que Ele deu por nós. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito. Continuando então, fiel. Ah, fiel é muito importante, né, irmão? Nós temos até, quando falamos nossa palavra fiel, nós ficamos até arrepiados, né? Porque tantas pessoas já foram infiéis com a gente.
A infidelidade, irmãos, vem acompanhada de uma outra palavra chamada traição. Infiel. O que é infiel? É aquele que diz ser uma coisa e não é. Aquele que promete algo e não cumpre. Aquele que, em vez de falar a verdade, fala mentira. Esse é infiel, irmão. E aqueles que vão viver a eternidade não podem ser infiel. Precisam ser fiéis, irmãos. Verdadeiro. Olha que coisa interessante, verdadeiro. Lá em Apocalipse diz que vai ficar de fora do céu todos os mentirosos e aqueles que praticam a mentira, aqueles que amam a mentira. Vai ficar de fora. Não vai entrar na eternidade, viu, irmãos? Aqueles que têm costume de praticar a mentira precisam conhecer bem isso aqui, porque na eternidade eles não vão poder praticar a mentira. E os mentirosos, a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus, irmãos. Isso aqui é um detalhe muito importante. Aqueles que querem viver a eternidade precisam saber disso, irmãos. E mentira é mentira, aquela mentirinha pequenininha. Não, diga que eu não estou. Irmãos, diga que eu estou ocupado, não posso atender. É a verdade. Diga que eu não estou, é mentira. Não podemos praticar a mentira. Então, irmãos, ele sempre presente, está sempre presente, ele é pessoal, se apresenta de uma forma pessoal também. Deus de Israel, ele quer dizer então que é Deus de Israel. Nós podemos atribuir a nós que somos Israel espiritual, nosso Deus. O nosso Deus, o Deus de Israel é nosso Deus. O meu Deus é o seu Deus. Senhor dos exércitos. É uma expressão que o povo de Israel usava muito porque eles enfrentavam muitas guerras. E o nosso Deus era um Deus que era um exército também. Muitas vezes Deus destruiu muitos exércitos. Então, Davi atribuía, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Emanuel é um dos nomes de Deus, que quer dizer Deus conosco, lá em Mateus, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Também ele é a luz do mundo, lá em João 8, verso 12, falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Irmãos, nós estamos aqui então encerrando as atribuições de Deus, mas, irmãos, com muita alegria e com muita felicidade, porque queremos aprender a viver a eternidade. Nós descobrimos que para vivermos a eternidade temos que ter também esses atributos na nossa vida. E como nós vamos conseguir ter esses atributos de Deus na nossa vida? Irmãos, tendo Deus dentro de nós. Só assim. O homem de si só, a Bíblia diz que o homem não tem poder algum para ser justo. Mas nós temos a justiça de Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos justiça dele, porque a Bíblia diz que ele é justiça nossa. Nós somos justos quando cremos no Deus vivo. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão era justo? Não. Mas quando creu em Deus, tornou-se justo, irmãos. Irmãos, são tantos detalhes que aqueles que querem viver a eternidade precisam ter esses conhecimentos. E você está sendo agraciado com todos esses conhecimentos que o Espírito Santo de Deus está nos revelando. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus e o Pai estejam com todos vocês, abrindo a mente de vocês, dando revelações e também dando as transformações que esses conhecimentos vão dar para vocês. Vocês vão ser transformados de seres falíveis para seres infalíveis e poderão viver a eternidade. Amém. Glória a Deus, irmãos.